Aleluia. Vamos estudar nesta noite, irmãos. Vamos meditar. Abra a Bíblia Sagrada no Evangelho segundo escreveu João, irmãos. Vamos recitar novamente, estamos estudando. Mais uma vez mais, vamos recitar Evangelho de João, capítulo 1. E vamos fazer a leitura até o capítulo até o versículo 5, tá certo? Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 1, versículo 1 a 5. Vamos colocar de pé por um instante, aqueles que podem. Fazer mais uma oração, não invalidando a oração que já fizemos, mas nos entregando debaixo das mãos do Senhor, para que Ele possa nos abrir o entendimento, e nós assim podemos estudarmos a sua santa palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos por esta oportunidade nesta noite, Senhor. Entendemos, meu Pai, que pelas nossas condições nós não poderíamos compreender a tua palavra, mas pelo teu Santo Espírito, meu Deus, é que é nos revelada a tua palavra. Então, Senhor, nós te pedimos nesta noite, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nos ajude, Senhor, abra o nosso entendimento, o nosso intelecto, para podermos fazer, meu Deus, a leitura, e entendemos um pouco mais, uma porção a mais da tua palavra nesta noite. Deus Santo, nós queremos também pedir para os nossos amados companheiros que não estão conosco nesta noite, presencialmente falando, mas talvez, meu Deus, em casa, através da live, meu Deus, através do aplicativo, possam estar nos acompanhando nesta noite, adorando o teu nome, Senhor, porque o propósito de estarmos aqui nesta noite é esse, Pai Santo, é de adorarmos o teu santo nome, estudando a tua palavra. Deus Santo, repreende tudo quanto provém da carne, Pai. Repreende, meu Deus, a soberba da carne, da minha carne. Retira, Senhor, e faz, meu Deus, o teu querer em mim, revelando a tua palavra, para que possamos sair daqui nesta noite um pouco mais avançados na tua presença, Pai. Deus Santo, repreende tudo quanto é contar a tua obra. Nós te pedimos para que o Senhor fique conosco e nos ajude, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos lá, meus amados. O verbo se fez carne. Diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Amém, amado? Vamos repetir esse versículo, irmãos? Vamos. O versículo 4, vamos lá. O versículo 4 e o 5 juntos, vamos lá. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Podeis tomar assentos à vontade na casa do Senhor, para nós fazermos agora a menção da palavra de Deus. Estamos estudando o Evangelho de Jesus segundo João. O que significa Evangelho? Evangelho significa boas novas, boas notícias. Amém, meus amados? Estudando um pouco das etnias dos povos, nós podemos compreender que os gregos, lá no passado, eles tinham o costume de se reunir nas praças e ali contarem novidades, missionário. Nós já dissemos isso aqui. Eles tinham o hábito de se reunirem para contar novidades. Porém, estas novidades que eles traziam ali, no seu ajuntamento, nas praças, na Grécia Antiga, na verdade eram fábulas, contos antigos. Nós podemos ver ali, né,
lendo a literatura grega, observando as histórias, fábulas, e até mesmo através dos filósofos. Mas, meus amados, quando Jesus chegou, quando o Verbo divino foi revelado, aí então nós passamos a conhecer a verdadeira novidade, o Evangelho de Cristo, as boas novas. Certa feita, o apóstolo São Paulo se colocou neste mesmo local, aquelas praças ali, se eu não me engano o nome era Areópago, se não me falha a memória, era o nome aonde aqueles homens se reuniam para contar fábulas. Naquele mesmo local o apóstolo São Paulo se colocou, e o apóstolo São Paulo falou: é esse o Deus que vocês não conhecem, é esse Deus que eu venho nos trazer. Quer dizer, Paulo entrou ali, e uma única vez, aqueles gregos se reuniam muitos anos ali naquele mesmo local, e era mentira atrás de mentira. Mas quando Paulo colocou o pé ali, ungido, encorajado pelo Espírito de Deus, enviado pelo próprio Cristo, quando Paulo coloca o pé ali, Paulo traz uma notícia que eles nunca ouviram. Paulo trouxe uma notícia para eles que mudou a vida deles, a vida eterna. Paulo trouxe a eles Cristo crucificado e ressurreto, novidade de vida, boas novas. É isso que ainda hoje nós, como cristãos, nós precisamos levar lá para fora. Nós somos a luz do mundo e nós precisamos levar lá para fora as boas novas. Que boas novas são essas? Boas novas de salvação. Não costumes e nem religiosidade, mas nós precisamos levar lá para fora boas novas de salvação, mudança de vida. Às vezes alguém vai te perguntar: vale a pena servir a Cristo? O que é que nós poderíamos responder? Claro que vale a pena. Tudo que é novo vale a pena. Nós passamos a viver uma vida nova, uma vida em Cristo. Nós éramos cegos, nós estávamos em trevas, e a luz resplandeceu nas trevas. E pela misericórdia de Deus, nós podemos compreender a luz, mas as trevas não compreenderam. Estão lá fora, sem enxergar nada, mas o brilho que você tem, o brilho que a igreja recebeu de Cristo, esse brilho nada pode esconder. O Império Romano tentou ofuscar esse brilho, essa luz, matando os nossos heróis da fé. Mas quanto mais sangue eles derramavam, mais crentes se levantavam, mais verdades entravam, mais a anunciação da palavra de Deus entrava, mais vidas eram salvas. Amém, meus amados? Vamos tomar então. Nós estávamos estudando acerca da natureza do Verbo divino, e nós vimos algumas partes, algumas referências, e hoje eu quero retomar esse ensino, aproveitando o tempo. Quero retomar ainda aqui no capítulo 1, sob a unção do Espírito Santo. João aplicou a palavra exata, o vocábulo verbo, único capaz de expressar aos judeus e aos gregos a natureza divina e verdadeira de Jesus. O verbo estava com Deus. A preposição com indica interligação, ou seja, junto. O Logos identifica-se com Deus, é coparticipante da existência e natureza divina. Indica, portanto, que Jesus Cristo é Deus. Aqui João, ele encontrou uma boa palavra. João, ele não escrevia como o apóstolo São Paulo. Ele não era esmerado como Paulo. Paulo era um homem inteligentíssimo, se sobressaía sobre todos nas sinagogas. Acredito que era o melhor aluno de Gamaliel. João não conseguiria escrever como ele, mas nem Paulo poderia ter encontrado uma palavra melhor do que essa para descrever ao Senhor Jesus. O verbo, que é o Logos, que é a palavra. João capítulo 1, verso 3 a 5, indica o verbo em relação à criação.
sua obra antes da encarnação. Vamos ler, irmãos, Hebreus capítulo 1, versículo 2. Já vamos começar direto na Bíblia hoje, irmãos. Vamos direto para a Bíblia, né, irmã Angélica? Vamos estudar para valer. Em nome de Jesus. Ô glória! Vamos ver lá. João está indicando o verbo em relação à criação, né? A sua obra antes que ele fora enviado para a terra, né? Quando ele fala aqui que ele é antes da encarnação, é quando ele veio como homem, né? Vamos ver lá, Hebreus capítulo 1 e versículo 2. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também. Quem era esse, irmãos? Jesus. Jesus era esse, né? Aí o autor da epístola, né, do livro aos Hebreus, ele disse: a quem Deus constituiu herdeiro, fez de Cristo herdeiro de tudo. Lá no livro do profeta Ezequiel diz que todas, não só as almas dos crentes, mas lá diz que todas as almas são de Deus. Então aqui Deus o fez herdeiro de tudo. Jesus é o dono de tudo. Interessante que nós vemos algumas denominações, alguns segmentos religiosos que eles consagram locais a entidades. Quem já viu falar isso aí? Né? Existe algumas. Nós não estamos aqui criticando ninguém, nós estamos aqui pregando a palavra, observando a verdade. Então algumas denominações eles consagram alguns locais às entidades. Mas olha aí que está escrito, irmão. Jesus é o herdeiro do quê, irmão? Como é que pode então entregar alguma coisa? Como é que alguém pode dar uma propriedade para os outros se já tem dono? Não é possível. Não é possível nós tentarmos adquirir uma propriedade quando ela já tem dono. Como é que nós podemos se apropriar de alguma coisa que já pertence a alguém? Na nossa lei é a apropriação indébita. Acredito que pelas leis é um crime. Então essas entidades fazem isso. Querem consagrar locais aos espíritos. Mas Jesus, ele é o dono de tudo. Ele recebeu, não foi da mão do homem, ele recebeu da mão de Deus. Porque ele é Deus. Ele estava com Deus. E tudo foi feito por ele. Por quem fez também o mundo. Por quem? Quer dizer, nós podemos trocar aquela palavra. Através dele. Nós já havíamos começado a estudar na terça passada. Ele era a vida. Ele estava no mundo. Veja que coisa interessante, irmão. Como a Bíblia vai ficando gostosa de estudar, não é? De examinar. Refutemos qualquer pensamento da possibilidade de um outro recurso criativo, fora do verbo. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus estava lá, na ocasião. Dele emanam as forças que sustentam a criação, pois nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nós falamos sobre isso. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Como nós dissemos, infelizmente muitos ainda estão nas trevas. Por quê, irmãos? Porque não receberam Jesus, não aceitaram a Jesus. A palavra, ou melhor, o evangelista dá agora um sentido espiritual aos seus registros. Não sei se os irmãos se lembram, não sei se eu cheguei a afirmar isso aqui na outra terça-feira, que João, diferenciando-se dos outros evangelhos sinóticos, ele traz a vida espiritual de Cristo. Ele fala mais do lado espiritual. Ele chama Cristo de o pão da vida, a luz do mundo. Há algumas coisas que os outros não disseram, não enfatizaram. João olha para o lado espiritual. João vê Jesus como Deus. Como Deus. Como Ele é. A palavra vida ocorre mais de 35 vezes nesse evangelho. Para quem gosta de números, está aí, ó.
é um dos subtemas do quarto evangelho. Poderia ser esse o tema também, não é? A palavra luz é encontrada no livro pelo menos 21 vezes. A perfeita conexão entre luz e vida está tudo nele, irmãos. A luz e a vida está nele, e ele nos entregou de graça. Mas quantos estão mortos? Quantos não têm luz e não têm vida? Mas a vida, ela se manifestou para todos os homens. Porque em ti está o manancial da vida. Olha que coisa linda, irmãos. Vamos ver? Salmos 36, 9. Salmos 36, versículo 9. Olha lá, irmãos. Olha o que o salmista diz aí. Porque em ti quem, irmãos? O Senhor. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos. Por que, irmãos? Por que na luz de Cristo nós veremos a luz? Porque um dia, irmãos, nós iremos receber um novo corpo. Um dia, através da luz de Jesus que nos deu a vida eterna, um dia nós veremos a luz. Que luz é esta? Nós veremos o plano de Deus, nós veremos o reino de Deus, nós receberemos um corpo glorioso e nós poderemos ver o trono de Deus, a luz de Deus. Vamos observar. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a vida. Veremos a luz. No versículo 5, lemos: a luz resplandece nas trevas. Versículo 5 é de João, né? O Evangelho, capítulo 1, verso 5. A luz está brilhando no mundo, está conflitando com as trevas, produto da ignorância, desobediência, pecado, e indiscutivelmente a luz prevalece sobre as trevas, jamais será ofuscada, ela alumia o caminho que leva o pecador a Cristo. É o que nós dissemos. As trevas tentam ofuscar-nos. A luz que está onde? Que está na igreja. Que está naqueles que se entregaram a Cristo. Que está naqueles que deixaram as velhas práticas do mundo. Que ferem, que machucam, que enganam, que roubam, que distorcem, que matam. A manifestação do verbo divino. Nós vimos a natureza. João fala da natureza do verbo. Quem é o verbo? Jesus, Logos. Nós vimos a natureza. Agora nós vamos ver a manifestação, quer dizer, como ele veio, de que forma que ele veio. Vamos ver então, estudar acerca da manifestação do verbo divino. João fala disso. O capítulo 1 de João, irmãos, é muito rico. É algo que não é possível compreender na ótica humana. É algo que só pode ser compreendido com a ajuda do Espírito Santo. Porque senão não há compreensão. Por isso que muitos leem, releem e não conseguem entender nada. Porque a luz não entra neles. Por quê? Porque as trevas estão bloqueando. Vamos estudar. João Batista foi preparado por Deus para anunciar aquele que viria após ele, aquele em quem estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. João capítulo 1, verso 9. O evangelista registra então os versículos 10 e 11. Jesus Cristo, a luz rejeitado. Mas logo a seguir, no versículo 12 e no versículo 13, registra a luz recebida e os efeitos de tal recepção. Vamos dar uma olhadinha, irmãos? Vamos ver lá. João, capítulo 1, versículo 9. Olha lá. Ali estava a luz verdadeira. A luz verdadeira.
João fez questão de colocar esta palavra, porque muitos enganadores naquela época já viram. Muitos estavam se colocando, muitos estavam se apresentando, já naquela ocasião, ensinando falsos dogmas, quer dizer, ensinando doutrinas, costumes, tentando ofuscar na verdade o verbo, não crendo em Jesus. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Então no verso 9, João ele enfatiza Jesus como a verdadeira luz. Agora aqui, nos versículos 10 e 11, vamos dar uma olhada. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Olha que interessante, irmãos. Veja, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Agora, João mostra a manifestação do verbo rejeitado. O mundo não o conheceu, rejeitou. Os judeus rejeitaram a Cristo. O 11, vamos dar uma olhada. Veio para o que era, e os seus não receberam. Jesus, ele nasceu de uma judia. Jesus era judeu. E ele veio para os judeus. E os judeus não acreditaram nele. Não o receberam. Amém, amados? Agora, a manifestação ela é rejeitada. Jesus Cristo, a luz rejeitada. Mas logo a seguir, no 12 e no 13 agora. Vamos ver. Registra a luz recebida. Vamos ver. Mas a todos, olha lá, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quer dizer, ele deu para todos, mas todos aqueles que receberam. Os judeus não receberam, os gentios receberam. E foi dado a eles o poder, olha só, irmão, poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aqui nós vemos no versículo 12 que ele já foi recebido. Vamos ver o 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Estes aí receberam o verbo, a manifestação do verbo. Aqui ela é recebida, não por todos. Amém, amados? Em João 14 agora, irmãos, capítulo 1, verso 14 agora. Olha lá, 1,14. O verbo que no princípio estava com Deus, tornou-se homem. Olha aí, o verbo eterno é agora identificado como Cristo manifesto na história. Olha aí. E o verbo se fez carne, e o Logos se fez carne. Ele reencarnou agora aqui, ele encarnou, ele vem como homem agora, mesmo sendo Deus. Ele vem agora para experimentar os elementos, os sentimentos, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha lá, e vimos a sua. Os irmãos se lembram que lá na cruz, todos tiveram que reconhecer, até disseram, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Tiveram que ver a glória de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo veio em forma de pomba sobre ele. E todos tiveram que ver. Todos tiveram que ver a glória de Deus. Como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quer dizer, agora Jesus, ele é manifesto. Agora o verbo, como o João está ensinando,
agora o verbo, ele é manifesto na história. Jesus entra na história agora. Ele estava com Deus quando Deus esfaçamos, e depois através dele foi criado, foi feito todas as coisas. Mas lá no céu, Deus ele tenta com alguns homens, através de Adão, através de Abraão, através de Noé, através de Moisés e de tantos outros. Todos falharam. Todos falharam. Aí Deus envia para a terra o seu Filho. Amém, amados? Agora ele entra na história. E um dia, irmãos, da mesma forma que ele entrou na história aqui, um dia ele vai voltar e todo olho vai ter que ver ele chegando, irmãos. Todo olho verá. A história vai ter que ver novamente. Novamente vai ficar um registro na história. De repente seja o último capítulo da história dos homens, mas terão que ver Jesus voltando, o verbo agora glorificado, irmãos. João 1, agora aqui, irmãos, do 15 ao 34, encerra o testemunho de João Batista. Nós vamos observar agora. O testemunho de João Batista é dado segundo os versículos 7, 15, 19, 32 e 34. No primeiro capítulo, que disse ele. Vamos dar uma olhada aí, irmãos. Olha o testemunho que João Batista deu. Vamos lá. Vamos observar primeiro o versículo 7. Vamos ver. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Quem era esse? João Batista. João Batista. 15 agora, irmãos. Vamos dar uma observada, vamos devagar, né? O pastor está ali, sempre eficiente. 15. João testificou dele, de Cristo, e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Olha aí, irmão. Como é que os homens entenderam isso, irmão? Como é que alguém pode entender isso na carne? Não pode. Isso pode ser revelado pelo Espírito de Deus. Olha só, o esclarecimento de João. Olha o testemunho que João deu. Quem vem, aquele de quem eu dizia: o que vem após mim. Quer dizer, eu vim, depois ele veio. Olha só, primeiro João fala, ele veio após mim, depois de mim. Mas ele é antes de mim. Olha só. Mas ele é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Oh, glória. 19, irmãos, agora. Olha João testificando de Cristo. E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? 32 agora, missionário. Eles queriam saber quem é João. Quem é você? Será um profeta? Quem é? Não estamos entendendo nada. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Olha lá. Olha João dando testemunho de Cristo agora. E o 34, irmãos. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho. Oh, glória! Esta é uma grande revelação que todos nós recebemos, irmãos. E entendemos que ele é o Filho de Deus. Foi por isso que João escreveu este evangelho, para que todos cresçam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Deus vivo, é o Deus que veio e habitou entre nós, e caminhou, e sofreu, e teve sede e fome, e morreu, e foi ressuscitado, irmãos, e subiu aos céus, e um dia voltará para buscar a sua igreja. Jesus é a luz dos homens. Quem veio depois de João era antes dele. Ele mesmo, João Batista, não é o Cristo. Ele, João Batista, era apenas uma voz, né? A voz que clama no deserto. Jesus é infinitamente mais digno do que ele. João é homem, Jesus é Deus.
Jesus é o Cordeiro de Deus. O Espírito desceu sobre Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Eita glória! Destaquemos as perguntas feitas a João Batista. Quem és tu? Está lá no verso 19, nós já vimos aí, né? Que dizes de ti mesmo? Olha lá. Por que batizas? Perguntas que se referem à sua pessoa, seu testemunho e sua obra. Agora, irmãos, lá no 17, João 1, 17. Porque a lei foi dada por Moisés. Olha só, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Irmãos, por isso a lei tem que ser anulada? Não. A lei tem que ser cumprida. Mas o homem não podia cumprir a lei. Só ele podia. Então Jesus ele não veio para descumprir. Jesus veio para cumprir a lei. E só ele pôde cumprir a lei. Quando a Bíblia diz que a letra mata, tem gente que mistura isso daí. Eu até queria falar antes de fazer uma colocação aqui. Pode até deixar, missionário. Mas eu queria fazer uma colocação aqui alertando alguns. Porque alguns se costumam usar esse texto, a letra mata, referindo-se a estudo, a Bíblia, a teologia. Nada a ver. Quando a Bíblia diz que a letra mata, ela está falando da lei. A lei matava, era olho por olho. Na lei, se o homem matasse, ele morria. Na lei, se roubasse, era cortada a mão. Então, onde ele diz a letra mata, não está falando de teologia, de estudo, de conhecimento, não está falando nada disso. Infelizmente, muitos tomaram isso, expressam isso. Isso não é Bíblia, isso não é interpretação bíblica através do Espírito de Deus. Não foi escrito isso daqui para isso, para atacar alguns teólogos, não é para isso. Quando ele diz a letra mata, ele está falando que a lei que foi dada por Moisés, essa aqui matava. Mas a graça, ele diz a letra mata, mas o Espírito vivifica, o Espírito traz vida. Olha aí, irmãos, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, nós temos que tomar cuidado com muitas coisas que ouvimos, porque a Bíblia ela tem que ser interpretada mais com o Espírito Santo, não como queremos, não com aquilo que queremos falar. Não somos nós quem fala é a palavra, quem fala é a Bíblia. Eu já vi muito isso, missionário. Eu já vi muitos querendo atacar teólogos usando esse texto. Esse texto não foi criado para atacar nenhum teólogo, não. Nem estudioso. Esse texto foi para nos ensinar que através de Cristo é que nós recebemos a vida. Jesus veio e cumpriu. Jesus cumpriu toda a lei. Toda a lei se cumpriu nele. Nele. Amém? De certo modo especial, mostra a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo é caracterizado pela lei de Moisés, enquanto que o Novo revela a graça e a verdade divina oriundas de Jesus Cristo. Com Moisés foi feito lá atrás uma aliança da lei. Eu sempre digo aqui que quando Deus separou o povo, tirou o povo do Egito e guiou o povo pelo deserto, ali foi uma grande escola. Aquele povo precisava ser educado. Era como nós, quando criança, fomos para a escola para ser educado, ensinado. Então aquele povo, eles saíram pelo meio do deserto, eles precisavam ser educados. Por quê? Porque eram rebeldes. Eles não tinham educação espiritual, precisariam ser educados. Então eles caminharam ali pelo meio do deserto. Muitos não conseguiram atravessar. Muitos ficaram pela rebeldia, porque não quiseram compreender, porque não quiseram aceitar as leis. Morreram.
Quem não se lembra dos filhos de Arão? Quem não se lembra? De Datã? De Corá? Não se lembra do que aconteceu? A lei. Mas Cristo veio e cumpriu a lei. Aí através dele dá-se o quê? A nova aliança. Nós tomamos a ceia aqui, todo mês. Isto é o cálice. Cálice da nova aliança. Da nova aliança onde? No meu sangue. Não na lei, mas o cálice da nova aliança no meu sangue. Não na lei, no sangue de Cristo. É a nova aliança, o novo testamento, que começa a partir de onde? De Mateus. Amém, meus amigos? Agora João 29, agora, capítulo 1, verso 29. Vamos pular lá para o 29. Eu estou aqui sem meus óculos. Estamos encerrando já, vamos lá. Dá para nós ver mais uma. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele não disse: Eis o Cordeiro de Deus que vai tirar, que tirou. Não. Ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira. Ele já estava ali, irmãos, purificando. Era preciso acreditar nele. Era preciso receber. Ele já estava tirando. Que tira o pecado do mundo. A culpa. Ele tira. Olha só. João, ele está testificando do Cordeiro de Deus. João já sabia. Ele veio preparar o caminho do Senhor. Registra a mensagem que ardia no coração de João Batista, e com grande ênfase ele proclamou ao povo: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O precursor está apontando Cristo como o Salvador de toda a humanidade, de toda. Mas era preciso, nós lemos ali: a todos quanto o receberão. O receberam. E quantos se negam a receber Jesus, irmãos? Quantos ainda hoje estão se negando a receber Jesus? Não querem. A concepção do Messias como o Cordeiro de Deus, tomando sobre si o pecado do mundo, abrange a ideia de sua morte em termos de sacrifício vicário e redentor. Jesus é o Cordeiro de Deus, cuja completa obediência cumpriu sacrifícios típicos que eram oferecidos no templo. Ele cumpriu toda a lei. O homem por si mesmo, por suas próprias prerrogativas, não pode transformar-se em filho de Deus. Ninguém, através de seu poder e sua vontade, pode conquistar o reino de Deus. Somente Deus pode conceder tamanho privilégio. Isto faz de João 1,14 um dos versículos mais amados das Santas Escrituras. O que diz lá, missionário? João 1,14. O que diz lá? Olha isso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Afirmação grandiosa esta. Nela se condensa a esperança do pecador, a glória de Jesus, proveniente da sua filiação com o Pai eterno, e que seria relevada aos fiéis, não seria manifesta somente em majestade e em poder, mas em graça e verdade, atributos que caracterizam o Verbo encarnado e que correspondem espiritualmente à vida e luz do Verbo eterno. Amém, meus amados? No Antigo Testamento, o povo de Israel viu a glória do Senhor. Que jeito? Dá tempo de nós ver ainda, missionário, rapidinho. Êxodo, capítulo 16, versículo 10. Veja, o Antigo Testamento, livro do Êxodo, 16,
Verso 10. O povo, ele viu a glória do Senhor. Eles viram. Que forma? E aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Deus usava os elementos, mas agora a graça de Deus se manifestou. O verbo divino, ele está entre os homens. Amém, meus amados? E existia no tabernáculo um lugar onde a glória do Senhor era revelada. O propiciatório no lugar santo dos santos, né? Ali que era o lugar santo. Era ali onde era o lugar mais santo, né? Na ocasião. Não se tratava da glória de um rei humano, de um imperador poderoso, mas o esplendor, a maravilha do imenso e indescritível amor de Deus. E foi este amor tão grande que propiciou a nós a manifestação de seu Filho Jesus Cristo, em graça e verdade, assegurando-se assim a vida eterna. Amém, meus amados? Eu acho que nós podemos parar por aqui hoje, né? Depois nós vamos, aqui um pouco mais adiante, nós vamos ver no próximo ensino, se Deus permitir, né? Nós vamos ver o ministério público do Verbo Divino. Nós vamos ver esse lado do ministério, né? Jesus, os 3 anos e meio do ministério de Cristo na terra. Amém, amados? Por hoje eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, pela confiança do nosso pastor, e pedir aos irmãos que orem por mim, pela minha vida financeira, pela minha vida profissional. Nós estamos passando uma fase de transição e eu gostaria de pedir que os irmãos orassem pela minha vida profissional. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Como é bom aprender da palavra do Senhor. Como é bom aprender da palavra do nosso Deus. Sairemos daqui abençoados, instruídos e ensinados pela palavra do Senhor. Querendo Deus, quinta-feira estaremos reunidos em mais um culto de curas, libertação e milagres. Vamos orar ao Senhor e retornarmos aos nossos lares desta noite. Eterno Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo culto desta noite. Muito obrigado pela palavra aqui ministrada, meu Deus, aos nossos corações, através do Teu Filho, por intermédio do Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por, meu Pai, permitir que pudéssemos ter esta oportunidade de aprendermos, meu Deus, sermos instruídos pela Tua palavra, meu Pai. Abençoa os Teus filhos, os Teus servos que não mediram esforços para estar aqui nesta noite. Aos que estão ausentes, que estão enfermos, doentes, que o Senhor possa visitar cada um. Abençoa o nosso culto de logo quinta-feira, onde estaremos reunidos na Tua casa, para juntos, meu Deus, bendizermos ao nome do Senhor e exaltarmos ao Senhor. Fica conosco, meu Deus, abençoa o retorno aos nossos lares, que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Levante as vossas mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos hoje e sempre. Amém. E graças a Deus.